Bom, hoje vocês lá no Globo entrevistaram esses três possíveis pré-candidatos pelo PSD, né? Os governadores, o Ronaldo Caiado, o Eduardo Leite e também o Ratinho Júnior. Queria ouvir suas impressões aí, no geral, sobre o que eles falaram, Vera. Carol, os três ganharam uma plataforma de divulgação das gestões deles, das ideias deles, e vão aproveitar essa janela. O PSD nunca teve candidato, agora tem a primeira vez uma chance real, concreta de ter candidato. Se vai ter ou não, é isso, 3, 4 meses em política são uma enormidade, mas eles vão tentar aproveitar essa janela para aparecer nas próximas pesquisas, né? Uma vez havendo 3 pré-candidatos, todos devem ser testados nas próximas rodadas de pesquisas. E dos 3, fica claro que o Ratinho Júnior, por estar mais tempo lá, é aquele que tem maiores chances, até por ter uma posição um pouco menos oposicionista que a do Ronaldo Caiado, que está chegando agora, e que o próprio Kassab deu uma entrevista também à Folha de São Paulo, ele está fazendo uma série de entrevistas, dizendo que a candidatura do PSD não será uma candidatura de oposição ao governo Lula. Então, tudo está em construção, mas o fato é que ele está se cacifando. Tem 3 governadores que são pré-candidatos, além de outros muitos governadores de estado. Ele está construindo um arsenal para o PSD ser um ator relevante na eleição, tendo candidato ou não. Só faltou combinar com o Caiado, né? Porque ele disse que não vai ser uma candidatura de oposição ao Lula. E hoje, nessa entrevista, o Caiado fez duras críticas. A gente tem um trechinho. Acho que o importante neste momento é nós sabermos o que é que o Brasil deseja, que não é o modelo que está instalado. Então, o candidato do PSD, ele terá que ter uma coragem para poder enfrentar esses temas. O combate à fome, eu escuto do Lula desde 1986 até hoje, não recuperou isso. A picanha e a cerveja, isso é dita todas as vezes. Não pode ter essa blindagem, porque eu sou o governador, amanhã meu filho está envolvido em assalto do INSS e simplesmente por ser meu filho não pode ser atingido, ou meu irmão está nesse assalto, ou esse desastre completo, essa imoralidade que é o Banco Master. Esses temas são aqueles que a sociedade deseja que tenha um posicionamento em torno deles. E a gente tem um trecho também de uma fala do governador Ratinho Júnior falando sobre a possibilidade de indulto a Jair Bolsonaro e os condenados na trama golpista. Vamos ouvir. Então, se for necessário fazer qualquer medida política e que se enquadre juridicamente para você pacificar o país, eu sou um instrumento que vou querer construir pontes. Vou querer, obviamente, fazer com que o Brasil volte à sua normalidade e não perca mais 5, 6 anos de discussão que não está trazendo para o país nenhuma rentabilidade direta para a população, de melhoria de vida para ela. Né? Nós estamos gastando muita energia discutindo o passado e pouca energia discutindo o futuro. Aliás, nem o presente nós estamos discutindo. Bom, tá aí. Pela fala dos dois, fica evidente que seria uma candidatura, sim, com críticas ao governo Lula, apesar dessa fala do Kassab, né, Vera? Exatamente. O Caiado num tom sempre mais enfático, né, veemente, que é da retórica dele mesmo. Ele é um político à moda antiga, tem essa retórica bem inflamada. O Ratinho, um pouco mais light, mas na linha de contrapor modelos de governo, com modelos de ali mais presença do capital privado, mais parcerias com a iniciativa privada, etc. Mas esse aceno, né? Desculpa, que ele faz ao bolsonarismo, indicando que num segundo turno, se for ele o candidato, a tendência maior é de uma aliança com o Flávio Bolsonaro, caso se confirme as pesquisas de hoje, que dão um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O Eduardo Leite é dos 3 aquele que fica mais ao centro realmente, né? Ele, inclusive, na entrevista, falou ali sobre como ele realmente diverge dos 2 lados, teria muita dificuldade de apoiar um dos 2 lados, e teve ali uma fala até bastante corajosa de dizer, olha, eu sou alguém que é liberal na economia e que propugna um Estado menor, mas as questões de comportamento e sociais são caras para mim.
as questões que são ligadas à diversidade, porque eu sou um homem gay e quero respeito, exijo, ele falou, eu exijo respeito e exijo que esses temas sejam tratados. Então, ele traz ali uma pauta, né, que a direita gosta de chamar de pauta woke, que não é cara a essa direita representada pelo Caiado, pelo Ratinho, pelo Zema, pelo Flávio Bolsonaro, e que o coloca um pouco mais à esquerda, né? A direita chama ele de um candidato de esquerda, para vocês terem ideia de como É porque no Rio Grande do Sul a correlação de forças é diferente, né? Ele foi eleito Exato. com os votos do campo progressista, né? Porque era diferente, contra o Onyx Lorenzoni, né? Então, Exatamente. principalmente nessa segunda eleição, ele atraiu esses votos, ganhou por muito pouco ali, né, nessa segunda eleição. Então é isso, a gente vai, eu acho que é bom, oxigena um pouco o debate, né? A gente sai daquela coisa de só discutir Lula ou Bolsonaro, discute os temas que dizem respeito a vários outros aspectos do Brasil. Eu acho que ter mais candidaturas pode ser salutar para isso, para você abrir um pouco o leque de assuntos que vão ser discutidos no período eleitoral. Agora, são 3 governadores, né? No PSD, isso não é pouca coisa. E tem uma briga para atrair o Zema, uma coligação com o Zema, tanto do PSD quanto do PL. Exato, eu acho que o movimento que a gente vai assistir agora vai ser o Valdemar Costa Neto e o próprio Flávio Bolsonaro tentando fazer o governador de Minas entender e ver que o espaço reduziu para ele, né? Ele é candidato pelo Partido Novo, uma sigla muito pequena, com pouca capilaridade, pouco tempo de TV, sem muita possibilidade de fazer aliança, então tentar atraí-lo para uma candidatura a vice do senador Flávio Bolsonaro. Ele tem dito por hora que não vai ser vice de ninguém, mas pode ser que aceite. O Senado também é uma coisa que não o atrai. Ele já tem, inclusive, o vice dele, que vai assumir o governo e vai ser candidato ao governo, Matheus Simões, já tem nomes postos às 2 vagas para o Senado nessa aliança. Então, também não tem muito esse espaço para o Zema ser candidato ao Senado. Eu acho que uma candidatura a vice seria o mais viável para que ele não deixasse o governo e só se retirasse da política de volta para Araxá, como ele disse que ele faria se ele não for candidato à presidência da República, né? Então, acho que o próximo movimento que a gente vai ver vai ser essa tentativa de atrair o Zema, porque uma coisa é você pulverizar as candidaturas, e isso pode até ajudar a que eles estejam juntos lá na frente, mas existe um temor que dispersar demais, ter um grande número de candidatos, isso poderia favorecer o presidente Lula. Então, tem uma equação aí muito no detalhe a ser feita quanto ao o número de candidatos que seria o ideal nessa pulverização de candidaturas.